A Polícia Federal prendeu hoje integrantes de um grupo criminoso envolvido em assassinatos e ações de espionagem. Trata-se de um elaborado esquema para produzir informações contra autoridades políticas, públicas e do judiciário. Segundo as investigações, o chamado Comando 4 realizava missões de espionagem utilizando táticas militares e tecnologia de muita vigilância. E as operações eram planejadas e executadas em longos períodos que incluíam, inclusive, a infiltração dos criminosos no círculo social das vítimas e o levantamento também completo da rotina dos alvos. Os criminosos chegavam a usar drones para realizar o monitoramento sem que alvos percebessem essa ação. Os investigadores da Polícia Federal identificaram elementos que apontam interesse dos criminosos em ministros do STF, como Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, além de políticos, como o senador mineiro Rodrigo Pacheco. A Polícia Federal trabalha com a possibilidade de que o grupo criminoso estaria tramando ataques contra os ministros do Supremo. 5 investigados foram presos. A gente preparou uma arte com a tabela de preços, veja bem, a tabela de preços do grupo para espionar autoridades e alvos principais. É a tabela de preço, que é uma coisa que me chamou bastante atenção hoje cedo, quando o João, nosso colega aqui da edição, me mostrou essa arte aí, mostrando lá, tabela de preço, preço por cabeça, vamos dizer assim. Tá lá, ó, espionar e monitorar. Ministro do STF, R$250 mil. Senadores, R$150 mil. Deputados, R$100 mil. Síria, é absolutamente aterrorizante ver que isso está acontecendo no nosso país e que a Polícia Federal finalmente descobriu e nos mostrou, né? É assustador isso, né, André? A gente custa acreditar, né? E tudo muito organizado ali com uma tabela de preços. Vamos colocar a Larissa também nessa roda de conversa aqui. Larissa, que situação, hein? Que notícia é essa? Boa noite para você. Síria, André, eu acho que o que chama a atenção, né, é a gravidade da situação. Se a gente pega as imagens que foram divulgadas ali pela Polícia Federal, do que foi encontrado com essa organização criminosa, é um arsenal de guerra, né? Se a gente pega ali direitinho a descrição que a Polícia Federal faz do que foi apreendido, a gente tem ali, e aí eu destaquei aqui para a gente falar certinho, porque para não errar nos tipos ali, para quem nos acompanha ter uma noção da dimensão da coisa. Fuzis com silenciador, pistolas com silenciador, lança-rojão do tipo AT-34 de ombro, minas magnéticas e explosivos com detonação de forma remota. Ou seja, um arsenal de guerra, né? E para além disso, uma organização com funções muito detalhadas, com o que seria possível fazer ali também muito definido, tanto é que a gente acabou de mostrar aí uma tabela de preços, né? Em relação a ministros do Supremo, em relação a outras autoridades. Então, assim, chama a atenção como eles estavam de fato organizados e a capacidade de matarem, né, de ferirem os seus alvos a partir desses pagamentos que seriam feitos. E aí eu só queria também chamar a atenção para um fato de como isso veio à tona, porque para a gente entender como que a gente chegou nesse ponto, né? E aí eu estava recuperando a história toda, digamos assim, e a investigação, isso tudo começou, chegou-se a essa organização hoje, chegou-se à apreensão desse arsenal de guerra hoje, a partir da investigação da morte do advogado Roberto Zampieri, a partir ali de um suposto esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e depois vieram ali as suspeitas também em relação à venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça, e aí eles vão desvendando tudo isso e chegam a essa organização. E também acho importante a gente destacar para quem nos acompanha os 3 nomes que foram encontrados ali, né, escritos em papéis. Do Rodrigo Pacheco, como a gente já falou, e ele inclusive se manifestou a respeito disso.
o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Zanin, ambos do Supremo Tribunal Federal. Moraes, que é, de fato, um alvo de críticas já há algum tempo, né, de uma parte polarizada do país. O Zanin, que autorizou a operação, a investigação em relação a um suposto esquema de venda de sentenças. Então, assim, tudo muito perigoso. E eu fico pensando o que mais vai se descobrir a partir do que foi apreendido hoje, né? A partir do material que foi apreendido, outros nomes serão confirmados, e como que, em contrapartida, né, o poder público vai pensar em reforçar a segurança dessas pessoas, né? Nós estamos falando de ministros do Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando de um senador da República que foi presidente do Senado, e como que o poder público vai garantir, inclusive, a proteção dessas pessoas diante de uma ameaça dessa magnitude. Enfim, tudo muito preocupante, né, gente? Pois é, a gente fica pensando, né, Larissa, assim, ao longo dos anos, a gente fez agora, há pouco tempo, né, o ano passado, 10 anos da morte de Eduardo Campos, que era um candidato à presidência da República, uma morte ainda não totalmente esclarecida. A gente teve lá, há anos atrás, 1976 também, a morte num acidente suspeito também de Juscelino Kubitschek e outras tantas mortes suspeitas que são investigadas e acabam caindo ali nos cantos, na escuridão de um momento em que não existe uma solução para aquelas mortes. Quando a gente vê uma coisa dessa acontecendo, uma quadrilha dessa descoberta, dá a sensação que dá é de que realmente existe alguma coisa acontecendo que a gente não sabe e não percebe. Se a gente tem uma quadrilha dessa que põe preço de R$150 mil, de R$250 mil em cabeça de ministro e de R$100 mil em cabeça de deputado, isso traz à tona outras histórias também. Porque, naturalmente, uma organização, vamos dizer assim, uma organização criminosa dessa, não se monta de um dia para a noite. Isso é preciso trabalho, é preciso buscar as armas, é preciso recrutar os criminosos para trabalhar. Isso tudo nos faz repensar muita coisa que pode ter acontecido aí para trás e que, quem sabe, um dia a gente venha a descobrir, né? André, e pegando um ponto da sua fala em relação, por exemplo, ao acesso a esse arsenal de guerra. Como que essas pessoas tiveram acesso a essas armas, a esses materiais, com um potencial de causar, né, para além de matar as pessoas? Quando a gente está falando, por exemplo, de bombas que podem ser detonadas, explosivos que podem ser detonados de forma remota, né? A gente está falando aí de um potencial de causar tragédias mesmo, né? Todo esse arsenal poderia ter causado grandes tragédias. Então, assim, se a gente pega que essa investigação começou ali em 2023, com a morte de um advogado no Mato Grosso do Sul, a gente se pergunta, desde quando? E aí, pensando também outro ponto da sua fala, desde quando essas pessoas formaram essa organização? Desde quando estão atuando dessa forma, né? E, para além disso, temos outros braços de atuação dessa organização. Esse, por exemplo, poderia... E aí, levantando questões, né? Esse poderia ser, por exemplo, um braço principal, e temos outros braços espalhados por aí que têm esse potencial de matar autoridades, que estão dispostos a matar autoridades, que podem, de fato, causar grandes tragédias no nosso país. Temos outros núcleos desse, ou seja, muitas perguntas, e acredito que com a continuidade das investigações e das apurações, nós possamos ter algumas respostas. Mas, de novo, bato nessa tecla. Eu acho que desde cedo, quando a gente viu o noticiário e viu isso acontecendo, assustou muito, né, André e Síria? Pois é, era tudo muito bem organizado, né? De certa forma, eles estavam tendo muito tempo, muita coragem, muita tranquilidade para trabalhar, né? E a Larissa falava agora há pouco que o senador Rodrigo Pacheco se manifestou, né? Ele classificou, ele falou sobre este fato hoje, né? E falou que é algo estarrecedor. E lembrando que a gente falou de Comando 4, né, o que se refere a comando de caça a comunistas corruptos e criminosos. E aí, nessa fala, o senador Rodrigo Pacheco
afirmou, né, que, como a gente tem falado aqui, que é um caso extremamente grave e que ele espera a investigação e responsabilização de todos os envolvidos. Agora, gente, como o André falou mais cedo, eu também fiquei estarrecida, né? Vamos rever essa questão. O grupo tinha essa tabela que a gente colocou um pouco mais cedo aqui para vocês, vou até pedir para trazer novamente, e os valores chegavam ali a R$250 mil, olha só. No caso de deputado, R$100 mil. Senador, subiu um pouquinho, né, André? Aumentou ali 50 mil, foi para R$150 mil. Ministro do STF, os ministros do STF, R$250 mil. Tudo bem calculado ali, o valor de uma vida, né? A gente tem ali os nomes de Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Rodrigo Pacheco. Eram alvos aí, supostamente não, pelas investigações elas já mostraram isso, que eram alvos desse bando criminoso, o que nos leva a crer que essas pessoas que trabalham na justiça brasileira têm que ter a segurança reforçada e muito reforçada. Como a Larissa lembrou ali, é um arsenal de alta periculosidade, um arsenal perigosíssimo. Antigamente, né, no jornalismo um tempo atrás, eu que já estou aqui um tempinho, a gente usava, quando ia escrever, falava assim, armas de uso exclusivo das Forças Armadas. Com o passar dos anos, essa expressão foi mudando e se tornou armas que deveriam ser de uso exclusivo das Forças Armadas, porque elas acabam indo parar na mão de todo mundo, de criminosos que estão aqui para matar pessoas da justiça. Isso sempre nos assusta demais imaginar que a gente vive num país assim, que vai para a rua e que é aqui que a gente cria os nossos filhos, né? Se a gente não tiver uma tranquilidade para esperar que essas coisas sejam investigadas, apuradas e que os criminosos sejam encontrados e presos, haja paciência, né, gente? Haja paz para sobreviver, né? O uso deveria ser exclusivo, mas a realidade é totalmente diferente, né? E isso gera insegurança, gera medo, né? Hoje a gente tem esses 3 nomes aí, um político, 2 ministros, né? O Rodrigo Pacheco e esses 2 ministros, mas o que pode se saber mais sobre isso, né? O que a gente ainda pode esperar dessas investigações? O que mais vai ser desvendado? Gera muita insegurança essa questão, né?